The Witcher ganhou sua segunda temporada e eu vou fazer um vídeo de análise sem spoilers para conversar com vocês aí sobre isso. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e o vídeo de hoje é um vídeo de análise sem spoilers da segunda temporada de The Witcher. Antes de eu começar, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal e indicar o nosso vídeo de resumo da primeira temporada, porque além da gente lembrar de algumas coisas, a gente explica uns negocinhos aqui que são importantes para esses novos episódios. Então assiste o vídeo lá se não der tempo de você maratonar toda a primeira temporada de novo, e depois vai assistir essa segunda temporada. O vídeo tá linkadinho aqui em cima. Dito isso, uma coisa que é importante de comparar para as duas temporadas é que assim, a primeira, ela apresenta o universo para quem nunca viu nada de The Witcher. Então ela mostra como funciona a magia, ela mostra um pouquinho da moral dos bruxos, desse conceito de monstro. Eu falei de tudo isso lá no vídeo, né? Ela também mostra muito da relação dos humanos com os elfos, mas ela meio que apresenta esses conceitos. Aqui, nessa segunda temporada, eles partem do pressuposto de que a gente já entende tudo isso, e aí eles vão aprofundando tudo, principalmente a relação dos elfos com os humanos. Isso é muito forte nessa temporada, e é um dos pontos altos também, porque você vai entendendo como é uma bola de neve, sabe? Quando um tenta ajudar, o outro já foi machucado demais para receber ajuda. E aí, quando o outro decide dar o braço a torcer e falar, beleza, agora vocês podem, eu aceito ajuda, aí é o outro que não tá mais querendo ajudar, sabe? Então, essa bola de neve que vai deixando a gente angustiado, e a gente entende as dores das duas raças ali, dos elfos e dos humanos. Entende também por que a relação deles é tão complicada e como isso vai crescendo. Então você vai vendo esse negócio aumentando essa animosidade aí entre os dois povos de um jeito muito legal, de uma parada que meio que te prende. E falando também em te prender, eu aconselho vocês a não assistirem tudo de uma vez só, tá? The Witcher não é uma série para ser maratonada todos os episódios, e aí está mais uma vez o problema de distribuição da Netflix. Eles acertaram demais em Arcane, dividindo em 3 atos, e eu acho que The Witcher é uma série que poderia ter esse formato pelo menos testado. Solta 3 episódios, depois mais 3 e os últimos 2 solta junto, sabe? Eu acho que funcionaria muito com The Witcher, do jeito que foi com Arcane. E soltar The Witcher tudo de uma vez é um desrespeito, eu acho, com a obra, né? E é uma judiação também, porque é uma parada tão boa pra gente degustar, pra gente analisar episódio por episódio, conversar episódio por episódio, pelo menos de 3 em 3, né? E aí, como tá tudo ali, a gente acaba sendo curioso demais e acaba vendo tudo ali. Tem gente que precisa assistir tudo também, né? Então, para as próximas, se der Netflix, libera menos episódios, não precisa ser 1 por semana, tá? Mas não faz tudo de uma vez não, porque é judiação demais. Agora vamos falar do ponto alto aqui dessa temporada, que é a Ciri, né? A Ciri é o grande foco da temporada. Se a primeira temporada aprofunda a gente pelo Geralt, a segunda ela mostra muito da Ciri. E uma das melhores coisas que tem no livro 3 de The Witcher, que é o livro principal, né, para essa temporada, é a Ciri treinando, a Ciri aprendendo coisas sobre ela mesma e também aprendendo a se tornar uma pessoa mais capaz e mais poderosa. E aqui a parte de Kaer Morhen nesse sentido é impecável. Inclusive, eu queria fazer um apelo aqui para todas as produtoras e estúdios que forem fazer alguma produção inspirada em livros, jogos, qualquer outra coisa, quadrinhos. Liga pro Henry Cavill, pergunta se ele assiste, se ele gosta, e se ele gostar, contrate ele, porque esse cara, ele faz a coisa acontecer do jeito que ela tem que acontecer. Então a gente vê nas entrevistas dele que ele é muito cuidadoso com o universo de The Witcher, que ele conhece muito, que ele é um grande fã dos jogos, dos livros também, ele se importa demais e a gente vê isso refletido em tela. Kaer Morhen é impecável, tem alguns conceitos ali nessa série que são impecáveis. O Geralt nessa segunda temporada tá mais falante porque ele quis mostrar mais os sentimentos do Geralt, não tem muito daqueles grunhidos dele que fizeram sucesso na primeira temporada, mas não combinam muito com o personagem, porque o Geralt ele é o bruxo que fala que não tem sentimento, mas ele é muito sentimental, então eu gostei de ver ele mais falante aqui nesse segundo ano. Agora voltando para a Ciri, a parte de treinamento dela em Kaer Morhen é impecável, porque a gente vê que ela é resistente, que ela vai se empenhar, e eu acho que um dos pontos que eu mais gostei nessa temporada, de verdade, foi o momento que ela tá treinando ali com os bruxos e que ela conquista todos eles com a persistência dela. Essa cena é maravilhosa. Depois a gente vai aprendendo mais sobre o sangue da Ciri, sobre o destino dela, sobre o poder que ela tem. Isso daí também é uma coisa que corre muito nessa temporada, mas é legal. Eu que tenho um apego maior ali aos momentos dos livros que eu lia e queria ver em tela,
né? Eu me senti um pouco incomodado com essa correria em relação a Ciri, mas esse incômodo acho que é coisa minha por ter muito apego a certos momentos de diálogo dos livros que eu queria ter visto aqui, mas nada que atrapalhe a experiência da temporada também, até porque é uma adaptação, a adaptação não é cópia, né? Às vezes a gente confunde, mas não é. Outra personagem que tem um arco muito interessante e completamente diferente do livro é a Yennefer. A Yennefer aqui ela tem um arco de autodescobrimento muito forte, né? Depois dela ter mostrado aquele poder imenso no final da primeira temporada, aqui ela dá um passo para trás e ela vai aprendendo mais sobre ela mesma e tudo mais. Então ela tem esse desenvolvimento também muito forte, que é para ela chegar ao ponto, né, de alcançar o seu ápice de poder. Antes de passar pro Geralt também, uma coisa que é legal lembrar da primeira temporada é a relação que a Renfri tem com a Ciri. Mano, você deve estar pensando, como assim a Renfri e a Ciri? Ó, as duas elas são princesas, certo? Que no nascimento delas tiveram um destino traçado. E elas foram rotuladas como monstros, né? Que é o destino delas é ser monstro, é causar morte e tudo mais, por coisas que fogem da alçada delas, né? Então essas coisas foram perseguindo as duas. A Renfri, para quem não se lembra, pelo dia que ela nasceu, o Stregobor já passa ela como uma criatura que está destinada a matar muita gente, e por conta disso, ele caça ela desde que ela é bebê, né? Então ela cresce fugindo, ela cresce sofrendo, ela cresce se escondendo, então ela acaba se tornando uma pessoa que vai matar os outros para se defender, né? Então o Stregobor achar que ela viraria uma monstra realmente transforma ela num monstro. Aquele negócio de você prever o futuro e você quer evitar o futuro, e aí quando você faz as coisas para evitar uma coisa de acontecer, aquela coisa acaba acontecendo, sabe? Então isso a gente vê muito na Renfri no primeiro episódio de toda a série, né? E a gente vê na Ciri em todo o desenvolvimento dela, desde a primeira temporada até o final da segunda. Então, Ciri e Renfri, elas têm muito em comum, e eu acho que dá pra fazer um vídeo só disso. E eu vou fazer um vídeo só disso porque eu gosto demais dessas singularidades, dessas semelhanças entre o arco das duas. Agora falando do Geralt também, ele não é o foco da temporada, como eu já disse, é a Ciri, mas ele tá muito foda, ele tá muito mais seguro, ele destrói monstros com muito mais facilidade, ele é fudido, né? Ele é foda também, e tem momentos dos livros, tem um momento dos livros aqui que é uma grande luta, que ela meio que refaz aquela grande luta do primeiro episódio de toda a série, que é quando o Geralt vai lá pra impedir a Renfri, né? Aquele primeiro episódio maravilhoso. Aqui ele tem uma cena de luta semelhante, que tem uns slow motions do caralho. Então assim, na primeira temporada o grande momento de luta do Geralt é no primeiro episódio. Aqui nós temos também, acho que pelo sexto episódio ali, uma cena de luta dele. Ela acontece num lugar meio escuro, então não dá pra ver tanto quanto a gente viu na primeira, mas ela é bem parecida, e nos slow motions ali a gente percebe também o cuidado da galera. Então isso tá legal também, a ação continua muito boa. E falando em ação muito boa, os monstros aqui, eles estão muito mais bem feitos, sabe? Parece realmente que a gente tá vendo uma produção ali nível Game of Thrones. Agora sim, quando The Witcher lançou, era o Game of Thrones da Netflix, né? E na primeira temporada a gente não viu essa magnitude, mas agora nas criaturas, nos monstros, a gente consegue enxergar sim essa magnitude. É claro que tem coisa ali que precisa melhorar, mas no geral ficou muito, muito bom. Uma coisa legal também é que a série brinca com ela mesma. A primeira temporada teve um momento que, uma coisa, né, uma característica que afastou muita gente, que são as cronologias separadas. Como eu já disse no vídeo de explicação, o Geralt segue uma linha temporal, a Yennefer segue outra e a Ciri segue outra. E como a gente acompanha os três, a todo momento a gente se perde, né? E aqui, nessa temporada aqui, tem uma piadinha com relação a isso. Tem um momento que um cara tá falando com o Jaskier e ele fala de uma canção do Jaskier, que era a primeira temporada, né? Ele fala, eu achei aquela canção meio confusa, só na quarta estrofe que eu fui entender que tinha mais de uma linha temporal. Eu achei isso sensacional, porque eles estão entendendo que a primeira temporada foi confusa. E o cara até fala que ele não é dos seus melhores momentos, né? Então, tipo, é a Netflix meio que falando, ó, a gente não tava no nosso melhor momento naquela primeira temporada, mas teve que ser feito assim. E aí o Jaskier até briga com o cara, porque é o jeito dele fazer e tudo mais. Então é meio que a Netflix falando, ó, vocês não gostaram da primeira temporada por conta das linhas temporais, porque ela ser meio confusa, mas a gente teve que fazer desse jeito pra poder contar a história. Então eu achei muito legal essa metalinguagem, achei sensacional, e eu ri demais nessa cena também. Um outro mérito dessa temporada é que eles mostram que tudo é cinza, sabe? Não tem nenhuma pessoa que é totalmente boa, não tem nenhuma pessoa que é totalmente ruim. Na primeira temporada a gente tem Nilfgaard como realmente os grandes vilões. O Cahir é aquela imagem que assusta a Ciri, não sei o que. E nessa temporada nós temos
uns momentos que a gente vira e fala, os Nilfgaardianos, eles são realmente os vilões? Tudo bem, a gente sabe realmente o peso que Nilfgaard tem pra história e tudo mais, mas a temporada em si, do jeito que eles constroem alguns personagens, eles fazem a gente ter esse pensamento. Os Reinos do Norte, eles são realmente bonzinhos? Nilfgaard é realmente vilão, não sei o que, os elfos eles estão certos, eles estão errados, então é muito legal esse peso que eles têm, porque eles mostram que todo mundo é falho, todo mundo tem seus pontos positivos, seus pontos negativos. O Cahir é um personagem muito interessante nesse sentido, então isso é uma parada muito boa da temporada. E uma outra coisa também é que aqui a gente vai vendo os reinos tendo conhecimento da existência da Ciri. Então isso é uma coisa que vai refletir na próxima temporada. A próxima temporada vai ser com todo mundo atrás da Ciri, todo mundo querendo pegar ela, a Yennefer e o Geralt tentando protegê-la. Se aqui a gente começa a ver um pouquinho da Ciri treinando em Kaer Morhen, ver um pouquinho dela treinando para se tornar uma bruxa, né? Para virar ali, para fazer parte da turminha dos bruxos ali. Na próxima temporada a gente vai ver a parte dela treinando com a Yennefer. Isso vai ser também muito, muito forte. Bom, de resto, falando da trama, gente, é sensacional, cheia de plot twist, cheia de momentos que você fica roendo os dedos, que você fica nervoso, fica preocupado com o que vai acontecer, com o que está acontecendo, fica angustiado. Então eu gostei demais disso também nessa temporada. Gostei que tem uns momentinhos ali meio de terror, essas coisas. E uma outra coisa também bem importante, isso aí a gente já sabia, né, que eles resgatam o conto de Niflheim, eles mudam algumas coisas, mas é aquele conto que começa com uma premissa ali de Bela e a Fera, e depois a parada começa a mudar. Eles resgatam esse conto, eles conseguem inserir ele na história, e é bem legal ter isso aqui também. Uma outra coisa que eu senti aqui é que eles conversam muito com outras produções da Netflix de The Witcher. Então a gente teve o filme A Lenda do Lobo, que mostra o passado do Vesemir. O Vesemir quando ele tinha a idade que o Geralt tem agora, né? Que ele era molecão, gostava de curtir e tudo mais. Então aqui eles fazem referência a algumas coisas daquela época, ao momento ali que os bruxos perdem o controle de criar novos bruxos. Eles fazem referência também à chegada dos humanos, ao encontro dos humanos com os elfos, que é uma parada que a gente vai ver em The Witcher: A Origem, que é uma série que vai contar uma história nunca contada antes. E aqui eles já começam a deixar umas pistas de como que isso começou, e a gente vai ver lá na série. Então, eu sinto a Netflix fazendo muito isso, de colocar The Witcher aqui com algumas pistas de outras produções cronologicamente no passado, né, que se passam antes, que vão vir depois, porque aí a gente assiste tudo e vai amarrando aquelas pontas, sabe? Aquele negocinho bem legal de fazer, que você assiste um negócio e aí você lembra de outro negócio que você assistiu e as duas coisas casam perfeitamente. Isso a Netflix está fazendo aqui em The Witcher e é outro ponto positivo. Inclusive, o final da primeira temporada vem com uma cena pós-crédito, que não é spoiler aqui o que eu vou falar, é o trailer de The Witcher: A Origem, que é a série que vai contar a história do primeiro bruxo, como surgiu o primeiro bruxo, vai mostrar também os elfos como os seres que dominam a região e depois os humanos chegando. Então toda essa parada que eu falei aqui, que eles mostram a animosidade atual, a gente vai ver como começou nessa série. Mais uma vez, Netflix fazendo suas produções do universo de The Witcher conversarem entre si. E esse trailer eu não vi ainda, tá, gente? Se ele tá no YouTube da Netflix, mas eu acredito que sim que esteja. Que eles lançaram no último episódio, mas já colocaram também lá no YouTube. Então se você colocar The Witcher Blood Origin ou A Origem, vai aparecer já esse trailer, assistam. Que é bem legal também, e sempre bom ver a Michelle Yeoh fodona lutando com espada e os caralho. Farei vídeos com spoiler, farei vídeos explicando alguns conceitos, algumas coisas em relação a Ciri, em relação aos plot twists dessa temporada, que são muitos, e de expectativas para o terceiro ano da série. Também vou fazer aquele vídeo da Yennefer e Ciri, porque elas têm muita coisa em comum, então ativem o sininho, sigam aqui essas outras redes sociais e fiquem ligados na oficina para não perderem nada do que a gente faz de The Witcher, de Marvel, de tudo que vocês possam imaginar. É isso, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.